Fala pessoal, boa noite! Como é que vocês estão aí em quarentena com coronavírus? Coisa tá complicada, né? É foda não sair de casa, mas isso me dá também um pouquinho mais de tempo para eu poder gravar esses vídeos para trazer algumas coisas legais para vocês, tá? Não quero falar de coronavírus, não sou especialista e também diria para vocês não ouvirem pessoas não especialistas. Então, não vou falar absolutamente nada sobre isso, quero falar sobre uma coisa que um dos meus posts recentes aí rodou bastante pelo LinkedIn e algumas pessoas tanto me mandaram mensagens diretas quanto também responderam no próprio post, que foi o post referente ao currículo, onde existia um dos meus contatos, uma pessoa pós-graduada, uma pessoa muito competente, uma pessoa que eu considero muito e que tinha um currículo muito ruim, né? E que isso é muito comum porque não ensina em lugar nenhum a gente a fazer currículo, né? Isso é uma das coisas que eu aprendi também na raça, sem entender qual que era a lógica, assim, antes de eu começar a me questionar sobre algumas coisas. Então eu quero trazer para vocês esse questionamento, levantar para vocês o que vocês têm que pensar na hora de fazer um currículo, tá? Não vou falar sobre formatação, não vou falar sobre bots de LinkedIn, não vou falar sobre isso. Vou falar sobre o conteúdo do Paranauê, o conteúdo do currículo que vocês criam, que vocês vão criar o currículo de vocês, beleza? Então, como de praxe, eu vou começar falando sobre uma pequena história, essa é um pouquinho mais curta, que eu passei aí na minha vida há um tempo atrás. Você sabe, eu trabalhei numa operação de vendas por alguns anos. 3 anos. Antes disso, meu pai era vendedor, eu vim de uma família de vendedores, então a venda foi um negócio muito comum para mim, assim, muito natural, tá? Não porque, eu quero vender, eu quero empurrar, eu quero ganhar dinheiro, não, mas sim porque vender é a alma de qualquer coisa. Tanto se vender, quanto vender um produto, quanto vender uma ideia, quanto vender seu propósito, tudo envolve venda, envolve você colocar aos olhos das pessoas a sua ideia de uma forma atraente, né? Então isso é um bagulho muito louco, tá? Então eu quero falar com vocês sobre Android e iPhone, né? Android e iOS. Quem me conhece sabe que eu já trabalhei numa operação da Apple que era muito tempo atrás. Embora eu seja muito fascinado pela Apple no quesito de marketing, no quesito da ideia, no quesito da imagem, eu não sou um fanático pelos produtos da Apple, porque eu sou um usuário um pouco mais avançado. E os produtos da Apple, eles funcionam muito bem porque eles são limitados nas possibilidades de uso, né? Então, se você tem um iPhone, você provavelmente vai ter problemas de conectividade com uma boa parte dos produtos aí que não sejam da Apple, né? Então, uma das coisas muito comuns no atendimento da Apple Care era alguém ligando para mim e falando: meu Bluetooth está quebrado porque eu não localizo outros celulares Bluetooth. Ou seja, né, o Bluetooth da Apple ele não funciona desta forma, ele funciona para parear com fone de ouvido e etc. Até explicar isso pro cara, o cara já tava bufando. Enfim, não tô também aqui para falar da Apple, não. O que eu quero falar para você é que eu tinha um brother meu, há muito tempo atrás, que ele tinha um iPhone e ele é apaixonado pelo iPhone dele, né? E assim, eu sou super a favor de você utilizar o que você gosta, o que você adora. E por muito tempo, os usuários de Android tentaram de todos os jeitos converter esse cara para o Android. Meu celular tem um processador XYZ, meu celular tem muito mais memória RAM, tal, não sei o quê. E, mano, o cara cagava pro bagulho. Tanto faz pra ele o celular, o processador, etc. Até porque a maior parte dos usuários de iPhone que eu conheço, não vou dar dados estatísticos pra vocês porque eu não tenho, mas que eu conheço, utilizam o iPhone deles pra ver YouTube, pra mexer no WhatsApp e pra, sei lá, navegar no 9gag. Então os caras têm um celular aí super potente para fazer coisas que qualquer outro Android poderia fazer. Então por que caralho esse cara tem um iPhone, né? E aí conversa vai, conversa vem com esse cara que ele era Apple fanático, tinha um Apple Watch, tinha um iPhone, tinha uma Apple TV, tinha tudo da Apple da casa dele e tudo mais. E aí conversa vai, conversa vem, e ele falando que, não sei o que, eu nunca trocaria meu iPhone, nunca trocaria nada. Eu falei, pô, legal, tal, mas vamos assistir um bagulho na Netflix.
E eu tava num lugar onde não tinha televisão. Ele falou, como assim? Aí eu peguei o meu celular, Moto Z, simples assim, abri a minha Netflix, vou abrir um vídeo aqui para vocês e simplesmente liguei o meu projetor. Ele simples, você não vai enxergar muito bem porque, né, tem... Aí, agora melhorou. Tem muita luminosidade aqui, eu teria que apagar a luz. Mostrei o meu projetor. Ele olhou e falou, você tem um projetor no bolso? Eu falei, não, é um Moto Snap, cara. Ele funciona da seguinte forma, olha só que legal. Você pega seu celular, que nem o meu, que arranca ele aqui do bolso. Projetor, celular, faço ligação, quero ligar o projetor, liga o projetor, show de bola. Conclusão, ele ficou me olhando com uma cara meio, durante uns 15, 20 minutos, olhando o projetor, olhando o bagulho todo e tal. Ele não abandonou o iPhone dele, de forma nenhuma, ele continuou com o iPhone dele e também comprou um Moto Z. Ele ficou com os dois, com o projetor e com o iPhone dele, tranquilo. Tá, vamos lá. O que isso tem a ver com currículo? Cara, a primeira coisa que vocês têm que pensar quando a gente fala sobre currículo é o seguinte: todo mundo é um produto. Um produto de si mesmo, um produto do mercado, um produto da sua faculdade, um produto da sua escola, um produto da sua empresa. Você é um produto, tá? Por isso que as coisas são, inclusive, de graça hoje em dia, né? Quando você fala, o Google é de graça, Android é de graça. Não, não é de graça. É que eles estão utilizando as suas informações para anunciantes. Então, você é o produto. Então, todos nós somos o produto. E aí, quando a gente para pensar na parte de contratação no mercado de trabalho, no recruiter, o que você tem que pensar é o seguinte: ele não vai te contratar, ele vai te comprar. Você é um produto para ele. Então, do mesmo jeito que eu estou falando para você que eu convenci um cara a comprar um celular porque eu mostrei para ele o projetor, você tem que mostrar para o recrutador o que ele quer ver, o que ele precisa ver. Então, o maior erro de todo mundo que faz um currículo é primeiramente colocar as coisas lá que ele acha legal. Não, vou colocar aqui que eu tenho não sei o que e tal. Quem nunca viu aquele meme do maluco que foi fazer o currículo e colocou quantos grupos de WhatsApp ele gerenciava? Eu acho legal, né? Eu canto, né? Eu já tive mais de 5 bandas na minha vida, sei lá, 5, 6 bandas na minha vida profissionais e mais de, sei lá, 15 ou 20 bandas e moleque que a gente tocava aí zoando cara, eu adoraria colocar no meu currículo profissional a quantidade de bandas que eu tive, a quantidade de alunos que eu dei aula de canto, a quantidade de músicas que eu tenho no meu repertório. Vai ser válido para o recrutador ver isso? Não, não vai ser válido. Então, para que você vai colocar isso no seu currículo, tá? Outra coisa que vocês têm que pensar quando vocês pensam no seu currículo, tá? Se você está vendendo, você está se vendendo para alguém, vendendo a sua competência, vendendo a sua habilidade, vendendo que você é o cara certo para a posição, a primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte: vai existir 1 milhão de pessoas no mundo com um currículo idêntico ao seu. Idêntico. Idêntico. Seja lá o que você faz. E o pior, vai ter gente com... eu estudei em Harvard, eu fiz intercâmbio na Holanda. Vai ter 1 milhão. Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte: se eu vou colocar alguma coisa dentro do meu currículo, eu tenho que colocar um diferencial para me destacar daqueles outros caras. Porque senão o recrutador ele vai olhar entre dois currículos, esse cara trabalhou blá, 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 esse cara trabalhou blá, blá, blá. Qual que ele vai escolher entre dois currículos que ele tenha as mesmas competências? E aí que entra seus achievements, suas conquistas. A maior parte das pessoas não colocam isso. Eu conversei com um amigo meu que era trainer, ele fez um currículo dele simples. Eu trabalhei nessa empresa, essas eram minhas atividades. Eu trabalhei nessa empresa, essas eram minhas atividades. Tempo de empresa é esse, tempo de sei lá esse, blá, blá, blá. Cara, tem 1 milhão de trainers
que fazem a mesma coisa, que têm a mesma experiência. Eu virei para ele e falei, tá, mano, mas quantas pessoas você já treinou ao longo da sua carreira? Aí ele, mais de 5.000. Por que isso não tá no seu currículo? Tá ligado? Você já ganhou algum prêmio da empresa que você trabalhava? Ganhei um prêmio na Contax, do melhor treinador, tal, de Q3 e sei lá que ano. Bota isso no seu currículo. Aí ele virou pra mim e falou, mas eu não tenho como provar. E daí, caralho, você acha que o recruta vai pegar o telefone e vai ligar pra Contax e perguntar, por favor, eu queria falar sobre o funcionário fulano, ciclano, que trabalhou aí há 13 anos atrás. Não vai. Coloca os achievements que você teve, coloca as coisas que você fez especial lá dentro, porque isso vai te dar uma diferenciação muito grande no seu currículo. Vai ser um diferencial muito grande. Quando o trainer pegar, ele vai ver, esse cara trabalha 15 anos como recrutador, esse cara treinou 5.000 pessoas, puxa, então ele sabe gerenciar salas grandes. Esse cara teve um prêmio, então eu acho que ele deve fazer o bagulho direito. E isso vai te dar uma porta para que você seja entrevistado, tá? Mas não minta, tá? Não minta. Coloca dados verdadeiros lá, porque se você mentir, quando o cara te perguntar, você vai gaguejar. E recruiters normalmente são psicólogos, eles sabem analisar esse tipo de coisa. Não minta, mas coloca as informações pertinentes. Então eu, pessoalmente, quando eu trabalhava na Apple Care, eu fui um dos supervisores com o melhor resultado de C7 que existia na operação. Agora você pergunta para mim, existia um prêmio para isso? Não. Existia alguma coisa referente a isso? Não, tá no meu currículo. Tá no meu currículo, É verdade. Se alguém ligar e perguntar para o meu antigo chefe, Silvio Togawa, vai perguntar, ele vai falar, é verdade, o cara tinha a equipe com um dos melhores C7 da operação. Por um tempo ele foi o melhor. Ele vai falar isso, cara. Então por que caralho você não coloca isso no seu currículo? Você tem que colocar isso no seu currículo. O que vocês têm que pensar é o seguinte também. Seu currículo, ele é para dar informações para o recrutador, certo? Não é para você. Então eu não vou colocar no meu currículo as coisas que são interessantes para mim. Vou colocar para ele. Uma das coisas muito importantes para um recrutador é entender aonde você estava no nível de hierarquia. E isso a gente não consegue saber por cargo. Por que a gente não consegue saber por cargo? Porque tem muito cara que coloca que ele é CEO da própria empresa, né? Eu fui CEO da Maya Company, CEO. Aí você vai ver uma empresa de 3 pessoas, né? Ele era o CEO, a mãe dele era, trabalhava no jurídico e o pai dele era vendedor, né? Então ele era o CEO da empresa. Então, não, isso não significa nada. Nome de cargo não significa nada. O que vocês têm que pensar é o seguinte: uma das coisas que é muito importante para saber o que você fazia, como você fazia, era acima de tudo para quem você respondia. Então deixa claro isso no seu currículo. Então eu reportava direto para o gerente operacional, eu reportava direto para o diretor da empresa, eu reportava direto para o gerente sênior, eu reportava direto para o coordenador. Deixa isso claro, isso dá uma noção para o recruiter onde você estava na escala, tá? E uma outra coisa tenta mostrar para o recruiter que você também conseguia trabalhar com volume. Tá? Porque uma das coisas que é muito comum hoje em dia, por exemplo, se você for trabalhar, vamos pegar operação, né? Supervisor, vai. O que é importante você mostrar para o recruiter? O tamanho das equipes que você costumava gerenciar. Porque isso é uma das coisas muito, muito importantes quando a gente pensa em colocar alguém numa vaga. Será que esse cara vai conseguir administrar 15, 20 pessoas? Será que esse cara vai conseguir administrar 40? Porque se eu vou contratar um gerente sênior, uma das coisas que eu procuro saber é com quantas pessoas esse cara já trabalhou abaixo dele em questão de hierarquia. É muito comum, tá? Eu já fiz entrevista para gerente sênior e o cara chegou para mim e falava que tinha 4 pessoas abaixo dele. Cara, eu não vou contratar esse maluco para mexer numa operação de 150 pessoas. Não vou. Ele não tem a experiência que eu preciso. Por mais que ele tenha atuado como gerente sênior respondendo para o diretor. Eu não vou. Então é muito importante você trabalhar com volume, tá? Mas meu cargo não é gerencial, eu quero vendedor. Então tá bom, trabalhava com pipeline de 70 leads por semana, trabalhava com pipeline de 150 leads por semana, tá? Outra coisa, saiba de cor e salteado as suas metas, os números que você tinha que entregar. Se você é vendedor, você tem que saber quanto você tinha que vender. Eu não vou te contratar sem você saber quanto tinha que vender. Saiba de cor e utilize isso como seus achievements. Então, se você era vendedor, coloca lá
Achievement, funcionário número 1 a alcançar 1,5 milhão de vendas no mês. Coloca lá, caralho. Entendeu? Você pode colocar isso sem problema nenhum. Isso mostra pro recruta que você sabia o que você faz e isso ficou na sua cabeça. Você decorou, você trabalhava com esses números. Então isso é muito importante na hora de você trabalhar com o seu currículo, tá? Eu acho que eu já falei demais aqui. Falei 15 minutos, é muito mais do que normalmente eu falo. Então fica com isso aí na sua cabeça. Eu fiz até uma listinha de coisas que eu vou falar. O currículo, ele é, na verdade, o panfleto da sua venda. Você está se vendendo. Então ali você precisa se vender. Você precisa se vender, você precisa mostrar para o recruiter o que ele quer ver, não o que você quer mostrar. Ai, meu celular tem 12 núcleos. Foda-se. Eu mostrei pro cara um projetor e ele comprou o celular no outro dia. Mostra pro cara o que ele quer ver. Pensa sempre nisso. Trabalhe com o seu diferencial. Achievements são as conquistas, metas batidas, o quanto que você consegue administrar de pessoas, quantas classes você já teve, quantos alunos você já trabalhou, com quantos projetos você fez num quarter. Mostra o seu diferencial. E sempre deixe claro para quem você reportava. Isso é muito importante para os recruiters. Beleza? Falei 17 minutos aí para vocês sobre coisas que devem existir no seu currículo. Se vocês têm dúvida ou qualquer coisa, por favor, mandem aqui embaixo, eu converso com vocês. Criei esse vídeo justamente porque me pediram sobre isso. E para quem assistiu, valeu. Para quem não assistiu, tanto faz. E galera, tomem cuidado aí com o coronavírus, essas coisas, tá? Eu quero que todo mundo fique bem, mantenha isso no coração, lave bem a mãozinha aí, fica longe dos idosos. E tomem cuidado aí para sair na rua, para comprar as coisas, beleza? Fiquem salvos. Então, gente, uma boa noite para vocês. Valeu, até mais.